Inicialmente, falar um pouco para vocês, o Ministério da Saúde tem alertado nos últimos meses sobre a importante queda nas coberturas vacinais, principalmente no calendário da criança, nos últimos 2 anos. E lembrar que essas coberturas vacinais, elas sempre foram muito elevadas, e por isso nós erradicamos e eliminamos muitas doenças que já foram consideradas importantes problemas de saúde pública do nosso país. Em 2017, para vocês terem ideia da magnitude dessa queda de cobertura vacinal, nós temos 14 vacinas no calendário das crianças. E dessas 14, apenas uma, que foi a BCG, que atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. As demais vacinas, nenhuma atingiu a cobertura vacinal. Pensar qual é o impacto dessa diminuição das coberturas vacinais, quando nós temos doenças que foram eliminadas, erradicadas, justamente porque nós sempre vacinamos e vacinamos muito bem. Quando o Programa Nacional de Imunizações foi criado na década de 70, nós tínhamos as doenças imunopreveníveis que eram endêmicas do nosso país. Nós tínhamos mais de 100 mil casos de sarampo, de difteria. Nós tínhamos 10 mil casos de pólio, de coqueluche, que fazia com que nós tivéssemos enfermarias nos hospitais públicos só para tomar conta das doenças imunopreveníveis. Com a criação do programa, se começou realmente a fazer um fortalecimento das ações de imunização, e ao longo da década de 80 e 90, essas ações foram se estruturando e fazendo com que a população entendesse a importância da vacinação, que nós, quando tivéssemos elevadas coberturas vacinais, nós íamos conseguir controlar as doenças. Então, o primeiro ponto é entender por que nós precisamos ter elevadas coberturas vacinais. Porque nós precisamos ter um grupo de pessoas definida como população-alvo pelo Ministério da Saúde, que devem ser todas vacinadas. O que é cobertura vacinal? Se eu tenho 1.000 crianças para serem vacinadas, eu tenho uma meta de 95%, eu preciso ter pelo menos 950 crianças vacinadas. Porque desta forma eu crio a imunidade individual, aquela criança vai estar protegida, mas ao mesmo tempo eu crio imunidade de grupo, o que nós chamamos de imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Com isso, nós indiretamente também estamos protegendo aquelas pessoas que não têm acesso à vacina porque elas não estão fazendo parte do grupo alvo a ser vacinado. À medida que você vai mantendo essas elevadas coberturas vacinais, você vai fazendo com que aquele agente patológico deixe de circular na comunidade. Dessa forma, eu vou ter um grande número de pessoas protegidas e, com isso, nós vamos tendo a possibilidade de eliminar e até mesmo erradicar a doença. Foi assim que nós conseguimos erradicar a varíola, a febre amarela urbana, a poliomielite, em 90, o último caso de poliomielite no Brasil foi na década de 90. Nós estamos falando 30 anos sem pólio. Uma doença que é tão grave que a criança vai dormir sadia, no outro dia ela acorda com seus membros inferiores paralíticos. Essa criança vai ter sequela para o resto da vida. Ela vai ter que usar prótese, infelizmente, se ela tiver problemas respiratórios graves, essa criança vai a óbito. Sarampo, da mesma forma, é uma doença que é imunoprevenível, que ela vai ter a sua gravidade elevada. Nós vamos ter crianças com problemas respiratórios, crianças que vão ter pneumonia, surdez, e infelizmente também aí a óbito. O sarampo foi a principal causa da mortalidade infantil do nosso país. E graças à ação de vacinação, nós não temos mais nenhum caso, não tínhamos nenhum caso de sarampo. O sarampo tinha sido eliminado do nosso país em 2016. Recebemos a certificação da Organização Mundial da Saúde como país livre da circulação do sarampo. Mas o que acontece quando nós paramos de ter elevadas coberturas vacinais? Rapidamente as doenças recrudescem no nosso país. O sarampo é o exemplo concreto disso. 2 anos sem ter coberturas vacinais adequadas fizeram com que
ter uma entrada, né, dos venezuelanos, né, que estão entrando no nosso país, pela crise econômica que está no país deles, infelizmente doentes, conseguimos introduzir de novo na região norte o sarampo. Mas o sarampo entrou na região norte por causa dos venezuelanos? Não. Foi porque nós não tínhamos elevado as coberturas vacinais. Porque se nós tivéssemos elevado as coberturas vacinais, você pode ter várias reintroduções das doenças, pessoas entrando no nosso país doente, que essas doenças não vão ter espaço para realmente se disseminar na comunidade. Então, acho que é o primeiro ponto que a gente precisa pensar, para a gente não começar a ter uma xenofobia contra os venezuelanos, achando que eles não podem estar no nosso país porque eles vão estar trazendo doença. Nós temos que pensar na nossa população, como nós devemos cuidar da nossa população, porque se nós estivermos com todo mundo vacinado, seguindo o calendário de vacinação, você pode ter importação da Venezuela, dos Estados Unidos e da Europa. Para que a gente entenda a complexidade do que é o sarampo, hoje nós temos 40 mil casos de sarampo na Europa. Os países desenvolvidos como França, como Grécia, como a França, né, e outros países que nós temos identificado casos de sarampo. Então, se nós hoje temos um fluxo de pessoas viajando, seja pelo turismo, pelo comércio, se nós pararmos de vacinar e formos visitar esses países, nós também vamos ficar doentes, vamos trazer a doença para o nosso país. Então, é por isso que a gente precisa entender a importância da vacinação. E quando o Ministério define metas, ele tem todo esse arcabouço tecnológico, científico, que define que com aquela cobertura vacinal nós vamos conseguir manter o nosso país livre das doenças. É preciso que nós entendamos também que, se nós não identificarmos quais são os motivos que nós paramos de vacinar a nossa população, nós vamos ficar no imobilismo, né? Então, o que fez com que aquela população que da década de 80, 90, entendia a importância da vacinação e, de repente, nós paramos de acreditar nas vacinas. Nós começamos a achar que vacina não é suficiente. Acho que o primeiro ponto é o próprio sucesso do programa. Quando nós vacinamos e vacinamos bem, nós eliminamos e erradicamos as doenças. Então, uma geração que foi beneficiada pela vacina, que realmente não ficou doente porque recebeu a vacina na infância, essa mesma população, ela não reconhece mais essas doenças com a sua gravidade. E ela começa a achar que não precisa mais vacinar, né? Porque ela não vê mais um caso de sarampo, ela não vê mais um caso de poliomielite, ela não vê mais um caso de difteria, ela começa a achar que isso não é necessário vacinar o seu filho. Por que eu vou submeter o meu filho a um produto, né, que ele pode trazer problema para a sua saúde? E começa aí o papel das fake news, né, das notícias falsas nas internet, que começam a veicular que vacina foi feita para disseminar a população, que ela foi feita para criar problemas de saúde, que vacina mata, que vacina realmente não tem controle de qualidade, que vacina não é feita para proteger a população. Então, as vacinas, né, elas passam por um processo de controle de qualidade super rígido, elas passam por vários processos de controle de qualidade, desde a fábrica, no seu processo de desenvolvimento tecnológico. Depois, quando se entrega para o Programa Nacional de Imunizações, nós temos o nosso Instituto de Controle de Qualidade, que fica na Fiocruz, que retesta essas vacinas. Só depois disso que essas vacinas são colocadas dentro do Programa Nacional de Imunizações. Vacina, como qualquer medicamento, pode trazer evento diverso, né? Mas eles são raríssimos. Para vocês terem ideia, né, nós acabamos de ter um surto de sarampo, de febre amarela aqui no estado de São Paulo, né, uma doença que já tinha mais de 50 anos que nós não tínhamos caso de sarampo aqui, de novo, de febre amarela. Por que as pessoas começaram a duvidar da qualidade da vacina e achar que vacina mata? Porque ela pode, sim, ter eventos adversos em pessoas que têm contraindicação para a vacina. E essas pessoas que têm contraindicação são raríssimas. Então, é 1 em cada 3 milhões. Se nós seguirmos as recomendações e as contraindicações, que tem como qualquer produto, né, qualquer medicamento, nós não vamos ter eventos adversos.
O que acontece? Numa fila enorme, todo mundo querendo ser vacinado ao mesmo tempo, nós perdemos a possibilidade de identificar aquelas pessoas que poderiam ser identificadas como não propensas a receber a vacina. Então, por isso a necessidade de que nós tenhamos que vacinar no momento de calmaria como agora. Nós estamos num mês que não tem sazonalidade da doença, que não tem circulação do vírus da febre amarela. Então, é neste momento que a gente deve ser vacinado, porque quando o profissional de saúde tem a capacidade de identificar quem pode e quem não pode receber a vacina. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que, ao se vacinar, nós vamos ter a garantia da manutenção e da proteção da população. Quando nós negligenciamos e nós deixamos de vacinar, nós estamos dando condições para que as doenças voltem a circular no nosso país. Então, outra questão importante, além das fake news, é dessa questão de que tem um mito de que muitas vacinas aplicadas ao mesmo tempo, você vai ter uma sobrecarga no organismo, e que você vai ter um problema na sua imunologia, que vai fazer com que o organismo não tenha capacidade de reconhecer aquele agente, e vai ser realmente um causador de doença. Isso não é verdade. As vacinas podem ser aplicadas 4, 5 ao mesmo tempo, porque tem estudos que identificam que há possibilidade de fazer isso. E, aliás, se deve ser feito dessa forma, porque o calendário da criança, por exemplo, a cada 2 meses, você tem vacinas que se aplicam 2, 4 e 6 meses, você tem que aplicar 3, 4 vacinas ao mesmo tempo. Nós chamamos de simultaneidade, porque dessa forma nós temos a condição de proteger as crianças ao mesmo tempo. Quando nós começamos a escolher qual vacinas que eu aplico naquele momento e vou negligenciando a vacina daquelas doenças que já estão eliminadas, achando que eu não preciso mais vacinar a população, nós estamos tendo todas as condições propícias para ter um surto como o sarampo, como nós estamos vivendo agora. Então, mesmo as doenças que foram eliminadas ou erradicadas no nosso país, infelizmente, elas ainda acontecem em outros países. Como eu disse, nós temos 40 mil casos de sarampo na Europa, nós ainda temos 3 países que ainda são endêmicos para a poliomielite. Se nós não entendemos hoje esse fluxo de pessoas indo e vindo, e a rapidez com que uma doença pode chegar de um continente para outro, rapidamente nós podemos ter todo esse esforço de 40 anos do Programa Nacional de Imunizações perdido, de podemos ter de novamente essas doenças endêmicas no nosso país. Para vocês terem ideia, nós já estamos com 1.200 casos de sarampo em 8 estados, para vocês verem a velocidade que essas doenças circulam, e infelizmente com 7 óbitos. E é isso que nós estamos falando. É de proteção da nossa população, proteção das nossas crianças, proteção da continuidade da qualidade de vida. Vacina e água potável foram os 2 mecanismos mais importantes para a melhoria da qualidade da população, para o aumento da sobrevida da população. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ter a diminuição dessa taxa que hoje nós temos, uma sobrevida da população que está em 78 anos, na década de 50 era em 50 anos. Quer dizer, eu acho que ninguém quer que esse cenário volte a acontecer no nosso país. Lembrando também que, à medida que nós temos uma sobrecarga dos serviços de saúde atendendo as doenças imunopreveníveis que podem estar sendo evitadas, nós vamos ter que deixar de atender os acidentes de trânsito, as doenças por causas externas, as doenças crônico-degenerativas. Então, o ganho que nós tivemos com os serviços públicos, podendo atender outras demandas, elas vão ser represadas todas para as doenças imunopreveníveis. Então, isso é um prejuízo enorme para a sociedade. E é isso que nós precisamos fazer com que vocês, que jovens, principalmente que estão nesse auditório, que estão nos ouvindo, que entendam que a vacina é um bem do nosso SUS, do Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde disponíveis gratuitamente no SUS para a nossa população. Nós temos um calendário da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Qualquer fase da vida, você tem pelo menos uma vacina que você deve buscar o SUS para tomar. Então, é preciso que, sempre que for procurar um serviço de saúde, leve a sua caderneta de vacinação e tenha a chance de proteger a sua vida e proteger a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. E é isso que a gente espera, que esse momento agora, que nós estamos podendo voltar a falar novamente de vacina, fazer com que os profissionais de saúde comecem a olhar a caderneta de vacinação do seu paciente, comecem a identificar
identificar quem precisa tomar a vacina, quem não completou o esquema vacinal, porque este é outro problema. Muitas vezes as pessoas começam o esquema vacinal e não terminam. Cada vacina tem um esquema adequado que ela precisa iniciar e completar, porque caso contrário ela não estará protegida. Hoje nós estamos falando do sarampo, né, que precisa ter 2 doses até os 29 anos, 1 dose dos 30 aos 49 anos. Então, se nós entendemos isso e fazemos com que toda a população esteja devidamente vacinada, nós vamos continuar tendo uma população saudável e, principalmente, né, fazer com que este ganho que a sociedade teve ao longo desses 40 anos do PNI, ele não seja perdido, né, em vão, né, e na necessidade de podermos fortalecer o Sistema Único de Saúde na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Muito obrigada.